nós aqui de volta, final de mês, um mês altamente produtivo. Hoje nós vamos estar totalmente zen, Exatamente, amiguinha. totalmente Paz. integrada, paz, luz. Ah, pôr meu microfone pertinho. É que eu tinha que fazer Namastê. a namastê. É namastê que fala? Namastê. Namastê. Eu já tô gostando de um dorama, amiga. Já tô Então. quase ali perto, né? Boa noite, Lu, Boa amiguinha. noite. De onde você conheceu a nossa convidada? A Ana foi indicação, a Etienne que indicou pra gente. Falou, ó, pensa numa profissional maravilhosa. Linda, gente, E linda. gosta de falar do feminino, viu? Opa, vamos falar também. Gosta. Vamos falar. Perfeita, né? Miguinha, nós já estamos aí alcançando multidões, ó. Nosso Femininas Podcast tem alavancado com temas relevantes de orientação e informação para toda a sociedade. Em especial para meninas e mulheres, né? Uhum. Quem não conhece a gente ainda, como é que faz, menina? Vai lá, Femininas Podcast no YouTube. Se inscreva no nosso canal, dê um like, não custa nada, é de graça. E fala alguma coisa lá nos comentários, a gente está precisando. Nossa intenção é chegar na GNT, né, amiguinha? Sim, hashtag GNT. Hashtag GNT. E aqui também no YouTube, nós estamos com alguns formatos, estamos pensando em uns formatos diferenciados para trabalhar junto com femininas, que já virou uma marca. Aliás, a gente precisa registrar a marca. Esses dias a Raíssa perguntou: escuta, já registraram a Femininas Podcast oficial? Virou uma marca, Virou né? uma marca, Todo né? mundo fala, alguns falam feminista, mas não tem problema, é Femininas Podcast. A gente é feminista, a gente é feminina, a gente é mulher, a gente é o que você quiser que a gente seja, porque se tem uma coisa que hoje em dia não nos interrompe mais a vida, é o que as pessoas pensam da gente. Oh, já foi, virou passado. Lógico, né? Que pontuações são muito relevantes. Inclusive, quando vocês mandam no nosso direct do Femininas Podcast e também no YouTube, porque ele já nos identifica como um conteúdo relevante. E quando a gente fala do que as pessoas pensam, não é o que a gente, não que a gente sai por aí que nem umas duas doidas desenfreadas. É. Nós Tem muito estudo aqui, né? nós ouvimos, nós conversamos, nós pontuamos quando a gente erra, quando a gente acerta. Mas eu digo para você que a gente começou a se libertar dessa questão, do que o outro pensa. Se você quer pensar, você tem todo o direito de pensar, mas nós também temos o direito de reagir e aceitar ou não. Não é, Lu? E a sociedade muda, assim como nós também mudamos, né? Que bom que a gente pode mudar. Sociedade democrática está aí, livre-arbítrio, e a gente vai seguindo com convidados maravilhosos. Mas antes de falar do nosso convidado, vamos falar do nosso patrocinador também, que vem bombando em todo o território nacional e internacional, amiguinha. Grupo JR Falcão já está lá na China. Exportando Paraguai, Uruguai. A gente quer agradecer o Grupo JR Falcão, em especial a Ventex, a Força do Vento. Jander, um abraço para você e todos os colaboradores e trabalhadores dessa empresa maravilhosa que só cresce. Tá precisando de um ventilador? Entra no site da Ventex. Tá precisando de um ventilador? Não gosta de site? Vai numa loja. Ixi, tem toda loja. Tem tudo quanto é loja. E hoje já tem Leroy Merlin. Que chique. Tá precisando de ventilador? Dá uma passadinha, dá uma olhada na Ventex. São excelentes ventiladores. Nós duas temos. A gente não vende nada, não fala de nada que a gente não possa confirmar, né? Isso, tal. Comprovar, na verdade. E é uma delícia, né? Tem pessoas que não gostam do ar-condicionado, né? Tem. E esse tem até o controle remoto, como a Cláudia já falou. Olha, no conforto do seu sofá, da sua cama, até a luz você desliga pelo controle. E você quer dar uma economizada? Luz elétrica tá caro? Ah, não, quero usar o ventilador. Sou da época do ventilador, ok. É um mais lindo que o outro. Sua casa vai ficar linda, né, Lu? Sim. Amiguinha, vamos apresentar agora a nossa convidadíssima. Gente, eu vou até ler aqui, ó. Ana, ela tem 31 anos, é paulistana. Olha, paulistana.
canceriana, autora de livros e artes em geral. É instrutora de yoga. Hoje você vai falar pra gente se é yoga ou yoga que fala. É uma yoga terapeuta com certificado internacional, amiga. Ó. E acredita que o yoga é uma poderosa ferramenta para autoconhecimento e empoderamento feminino. Olha só. Por isso que ela está aqui no Femininas Podcast. Muito bem-vinda, Ana. Olá, muito prazer. Obrigada pelo convite, Luciana, Cláudia, mais uma vez. Não sei para qual câmera eu tenho que olhar, mas Para aquela ali. aquela ali. É. Maravilha. Prazer a todos que estão nos assistindo. E vamos aqui conversar um pouquinho, então, sobre o yoga, né? Respondendo aí a sua pergunta inicial, a pronúncia correta é yoga, né? Com io. É yoga, o O fechado, né? Mas também falar yoga não é nenhum crime, né? Yoga. Falar yoga não é. Isso, não é uma coisa absurda, né? Mas para os meus alunos, para quem já, né, pratica mais tempo, começa a conhecer a prática, fala, não custa nada a gente utilizar a pronúncia correta, né? A gente insiste tanto, por exemplo, termos em inglês de fazer, né, falar a pronúncia correta, por que não também com o sânscrito, né? A gente ter esse respeito por essa língua que não é uma língua morta, né? Ao contrário do latim, o sânscrito ainda é falado na Índia, é uma língua viva aí. Que língua que é essa, Ana? Já começou trazendo coisa nova pra gente. Sânscrito. Sânscrito. Os textos antigos do yoga, né, foram escritos aí há O milhares de yoga anos. vem da onde? O yoga, Momento- a origem do yoga, ela é bem discutida, tá? Traz um pouquinho mais. Aí, assim. Prevalece que o yoga, ele tem uma origem da Índia, tá? Mas hoje existem aí correntes, estudos que apontam que o yoga vem da África. Então a gente não sabe ao certo, mas é ali na região do Oriente, né? Isso a gente com certeza sabe. E o sânscrito, ele vem desde essa época, milhares de anos atrás, né? Que era o idioma então falado. E os textos antigos do yoga são redigidos todos em sânscrito. Então, a palavra namastê, por exemplo, né, como iniciou o encontro, vem do sânscrito. Os termos, os asanas, as posturas, os nomes de cada uma das posturas, todas derivam do sânscrito. E o que é namastê? O namastê, ele serve tanto como uma forma de agradecer, né, seria um correspondente a um obrigado, obrigado, mas também é um cumprimento. Também é uma forma de saudação, né? Você chegar em algum lugar e falar namastê, é uma forma também de cumprimentar alguém. Mas é uma forma, acho que, acima de tudo, de você demonstrar honra, respeito por algo, por alguém, né? Então, é uma forma educada de você se expressar. Ô, Ana, antes de você ser yoga terapeuta, o que você fazia? Conta pra gente. Eu sou formada, pós-graduada em Direito, né? Concursada e atuando no Ministério Público de São Paulo, atuando como analista jurídica. Quando me perguntam o que é analista jurídica, nada mais é do que o assistente do promotor de justiça, né? Então, atuando diretamente aí nas causas criminais, cíveis, família, enfim, diversas frentes, né? Mas atuando aí nesse caminho, conheci o yoga, me apaixonei pela prática. E a partir disso fui estudar, fui me tornar instrutora. Hoje concilio as duas coisas, né? Essas duas atuações. Mas você trabalha aqui em Marília. Aqui em Marília, na Promotoria de Justiça de Marília. Já trabalhei na Promotoria de Justiça de Santos, já trabalhei na capital, em São Paulo, e atualmente estou aqui em Marília. E você se formou quanto tempo faz, Ana? Eu me formei na Faculdade de Direito em 2014. Isso, foi 2014. Lá em São Paulo. Em Santos, em Santos. Fiz a faculdade lá em Santos, na Unisantos. E logo em seguida já prestei o concurso, passei, mas sempre tem um tempinho até a gente ser chamado, nomeado, assumir o cargo. Foi uns 2 anos aí esperando. Eu tomei posse, entrei em exercício oficialmente em 2018. Ah, entendi. Gosta da promotoria? É um Questões desafio. complexas, né? Você vê de tudo lá. De tudo, de tudo. Assim, hoje, especificamente, eu estou lotada na área criminal. Então, a gente
vê diversos crimes, né? Roubo, furto, tráfico, vê um pouco aí de violência doméstica Feminicídio também. tem? O feminicídio, ele é tratado dentro da promotoria do júri, né? A gente tem uma promotoria, tem algumas promotorias especializadas. Então, a gente tem a promotoria do júri, que trata dos crimes dolosos contra a vida, incluindo aí o feminicídio. Temos a promotoria de violência doméstica e a gente tem a promotoria de justiça criminal, que são os demais crimes, né? Mas rodei pelas promotorias aqui de Marília, então tive um pouquinho de acesso a cada uma delas, sim. Então, Legal. E aí casou com yoga terapia. Foi um casamento? assim, causa até um estranhamento quando o pessoal fala, né? De, nossa, mas trabalha com temas tão pesados e foi para esse lado. Eu vejo que foi uma questão de equilíbrio mesmo, né? Que o nosso maior desafio é a gente encontrar essa paz, né? Encontrar esse equilíbrio tendo contato com temas tão difíceis, né? É cômodo a gente falar de paz, de bem-estar, quando a gente está numa situação que propicia isso, né? Mas eu digo que eu sou a prova viva de que é possível, sim, a gente encontrar essa paz, esse equilíbrio dentro do nosso dia a dia, dentro das questões aí que nos cercam na sociedade, né? É possível, sim. É porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, falando que o yoga não é uma prática fácil, né? A Cláudia está querendo entrar, não tá, Cláudia? Ela tentou, gente. Já tentou. O yoga é uma coisa que sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que ainda não teve o contato com o yoga, ou às vezes teve um contato, mas não se animou muito com a prática. A primeira vez que eu pratiquei yoga, eu era adolescente. E eu tive uma primeira experiência terrível. Eu odiei, eu odiei. Eu fiz a aula de yoga, eu falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo, não gostei. E eu fiquei com aquela primeira impressão comigo durante muitos anos. Então, fiquei ali cerca de uns 10 anos mais ou menos, sem me permitir praticar novamente. Até que, dentro do Ministério Público, na época que eu trabalhava na capital, havia uma promotora que ela era muito envolvida com o yoga e ela convidava a gente no horário de almoço a praticar meditação por conta dos desafios que a gente tinha ali na nossa rotina, né? Todo mundo tinha muito caso de estresse, de ansiedade, por conta da área mesmo com que a gente trabalha. E aí ela ficava batendo na tecla, Ana, você tem que praticar yoga, vamos praticar yoga. E eu com aquele preconceito, aquela primeira experiência ainda marcada em mim, né? Eu falei, ai, acho que não é minha praia, não. Mas de tanto ela insistir, aí eu pratiquei novamente, durante a pandemia, inclusive, e foi uma experiência totalmente diferente. Por quê? Né? A maioria das pessoas não sabe, mas, primeiramente, que o yoga é uma filosofia, né? Não é meramente uma atividade física. E dentro do yoga, nós temos estilos de yoga, linhas de yoga. Então, eu digo que, assim, é igual, assim, o balé, que eu gosto desse exemplo, né? Que tem o balé contemporâneo, tem o balé clássico. A gente tem as linhas de yoga, então a gente, às vezes, pensa em yoga é uma coisa muito parada. Pega essa pessoa que pensa isso para fazer um Vinyasana Yoga, um Ashtanga Yoga, que são linhas que desafiam muito o corpo, que é muito fluido, com muito movimento. Você não tem nem tempo de pensar, porque já vai de uma postura para outra ali. Agora, tem outras pessoas que gostam do mais parado, entre aspas, né? Uma prática mais introspectiva, vai para o Hatha Yoga, certo? Que é uma das linhas que eu atuo, inclusive, lá no meu estúdio. Então, tem para todos os gostos. A questão é a gente se permitir conhecer e, às vezes, fiz yoga em determinado lugar, não gostei, vai para outro lugar, né? Porque tem aquela coisa de você gostar da aula, você gostar do profissional que está ali à frente, você se identificar. Mas yoga é para todos. A própria palavra yoga, o que significa yoga? É união. Então, parte desse princípio de que todos nós somos yogis. Yogis e yoginis. A mulher que pratica yoga é chamada de yogini. Então, o yoga todos nós somos yogis em potencial. Então é fake falar que uma pessoa não teria uma estrutura para fazer yoga, por exemplo, uma pessoa que está com sobrepeso.
Imagina. Infelizmente, assim, a gente tem, até por conta de rede social, alguns padrões, alguns estigmas que vão aí se propagando, né? E um deles, assim, que, ai, você jogar lá no Pinterest, yoga, você vai ver ali só umas meninas magrinhas, né, com calça legging, topzinho, fazendo yoga. Isso não corresponde à realidade, até porque, assim, o yoga, depois eu até trouxe uns livros, vou comentar aí algumas coisas com vocês, mas outra coisa que as pessoas não sabem, né? Aqui a gente está podcast Femininas. O yoga, originalmente, era uma prática restrita para homens. Ah, é? Olha, Mulheres não eram permitidas a praticar yoga, Nossa, mas por quê? porque o yoga, ele era visto como uma prática ali de sedução? evolução. Ah, não. Não de Tinha isso. sedução. Quem praticava o yoga ali na origem dele eram chamados siddhis, eram sábios ali da Índia, Sim. tá? Então, tinha toda uma coisa de status, enfim, ali relacionado ao yoga, né? Você deveria ser merecedor para conhecer, para praticar o yoga. Então, era muito restrito esse acesso. Foram necessários muitos anos, incluindo esse fenômeno do yoga sair ali do Oriente e se expandir pelo Ocidente para ter esse cenário que a gente tem hoje. Que a gente, hoje, quando fala yoga, tudo assim, não todo mundo, mas as pessoas recorrentemente associam a uma prática que é coisa de mulher. É. E aí já vem aquele filme Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, né? É um treco, Exato. fala yoga, eu já lembro desse filme. É Sim. muito estranho, né? Porque você associa, Associa. Sim, eu sei, porque inclusive no filme ela vai para um ashram na Índia, ela né? faz um retiro de silêncio, né? Que são práticas realmente que tem ali na Índia, né? Mas é isso. Então a gente não pode sustentar esse padrão de que yoga é só de mulher, e para mulheres que sejam necessariamente magras, muito flexíveis, com muita mobilidade, ou um determinado status social, porque também tem isso, né? O yoga às vezes acaba entrando só para determinadas classes sociais, por conta até do valor das aulas, né? Mas a gente tem Verdade. projetos muito incríveis que procuram disseminar o yoga. Inclusive, o yoga, mais um dado é que algumas pessoas não sabem. O yoga, ele é uma prática reconhecida pela OMS e aplicada no SUS como prática integrativa, certo? Então, buscando que todas as pessoas tenham acesso. Inclusive, tem uma professora que ela faz um trabalho muito legal que chama Yoga Marginal, e que ela combina o yoga com o funk, para poder levar para as populações mais carentes, que não têm acesso Olha, que ao legal. yoga. Então, né, o pessoal pensa, yoga parado, mas o pessoal rebola ali fazendo yoga. É uma prática muito interessante, assim. Que ela traz também elementos do yoga quimético, que é também da África, tem tudo isso. Então, o yoga é muito rico. E não existe restrição com relação ao corpo físico da pessoa que pratica. Não existe. A gente tem exemplos de professores mesmo de yoga no Brasil e fora aqui do nosso país, de pessoas que seriam fora do padrão, né? Pessoas que estão bem acima do peso, pessoas já acima dos 60 anos, né? A gente tem vários representantes que comprovam que não existe limitação para o nosso corpo. A nossa maior limitação muitas vezes está na nossa mente. Da gente dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, o meu corpo não dá conta, Isso não é pra mim? isso não é para mim. Então a gente cria esse bloqueio na gente. O papel do yoga é desbloquear, né? Você estava falando ali, Luciana, no começo do encontro, das pessoas gostarem ou não gostarem do que é conversado aqui, do que vocês defendem. Um dos princípios do yoga é a gente sair dessa dualidade de gosto, não gosto, me Legal. identifico, não me identifico. O que é isso? É o nosso ego. É o nosso ego. O yoga é uma desconstrução do ego.
Que bacana. Então, você partir do princípio que você não sabe nada, nós estamos aqui para descobrir, para evoluir, para progredir constantemente. Ana, isso é muito sério. Ó, nós estamos, acho que é o 84º agora podcast, né? E o que a gente aprendeu nesse período de 2 anos, eu e a Cláudia, assim, nós nos transformamos literalmente. A gente fala, é o 84º, mas O assim, quinto, acho. quinto, né, talvez. Mas o tanto de pessoas que já passaram aqui, que nós precisamos nos desconstruir, com todo o julgamento, deixar lá embaixo. A gente já faz isso enquanto profissional de psicologia, né? Quando a gente está aqui na frente, a gente quer entender, por mais que a gente entendeu disso um pouquinho, né? A Cláudia contou um pouquinho do episódio dela, que ela fez yoga pelo YouTube, eu fiz um pouco lá em Ourinhos, mas assim, poxa, vamos entender o que o outro fala. Nessa troca, a gente sai daqui muito abastecida. E existem questões intrapessoais, Tem. minha e dela também. Então, a gente precisa se reconstruir, desconstruir, fazer um olhar diferente, sair desse alter ego, muitas vezes, né? Para você encarar o que é que você tem que fazer. E aí vai valendo a pena, porque você vai encontrando pessoas igual você, que vêm aqui dar uma aula pra gente. Gratuitamente. E uma coisa que eu vejo assim, Ana, é que, por exemplo, eu sou evangélica. Ah, então eu não vou fazer yoga. Tem esses tabus, né? Tem, né? Um Tem, grande, tabu grande. Tem, porque assim, isso está muito relacionado à nossa concepção de que o yoga fala sobre religião, principalmente, né, aqui, por exemplo, a gente tem aqui no livro as figuras, né? As figuras aí mitológicas, místicas. Então a gente acaba associando, às vezes, isso também com um aspecto religioso. Mas a forma como a espiritualidade é praticada na Índia é completamente diferente do aqui no Ocidente, né? Então lá você pode perfeitamente ser cristão e você às vezes adorar o deus Ganesha, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Eles têm uma visão muito mais ampla. O yoga não é religião. Tem um mestre que ele dá um exemplo que eu acho assim, como é que eu vou dizer? Muito fácil da gente ilustrar, né? A diferença entre religião e espiritualidade. Ele diz que a religião é a casca de uma banana e a espiritualidade é a banana em si. Então, as religiões, cada uma com suas características, a mensagem delas, elas têm uma mensagem em comum. Mas, novamente, a gente, com essa questão das nossas impressões, das nossas convicções, a gente traz elementos pessoais até para dentro da religião, né? Trazendo essa questão de julgamento, de preconceito. Então, eu procuro, até nas minhas aulas com os meus alunos, eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama Os Mestres da Humanidade. Que é uma coletânea de diversos conhecimentos. E ali tem mestres de todas as religiões possíveis, de todos os lugares do mundo possíveis, para justamente trazer essa questão do yoga, da união. Não tem preconceito. Por que que eu vou dizer que eu tô certa e você tá errada? Isso é o yoga. A gente ficar nessa dualidade, que sempre tem que haver opostos. Então, Falar o certo ou errado, né? Tem muito isso. sim, a gente quer validar os nossos pensamentos, as nossas convicções. E quando a gente Impor deveria até, né? impor até, quando a ideia deveria ser integrar, unir. Essa separação, essa divisão só prejudica a todos, não traz nenhum tipo de benefício. Quando a gente vai falar, né, o Estado é laico, a psicologia também é laica. Então, quando a gente vai falar de religião, a gente, enquanto profissionais, né, eu e a Cláudia, a gente fala de uma espiritualidade. Então, é uma energia, universo, o que você chama de força, né? Então, alguns atribuem, né, o cristianismo ele vem forte
né, no mundo ocidente. E aí as pessoas querem trazer isso, né? Eu encontrei no yoga, um certo período da minha vida, a questão até da respiração, Ana. Eu tinha respirações muito curtas por conta da ansiedade, né? Por conta do estresse profissional, por conta do trabalho, cuidar da minha filha só. E eu encontrei no yoga, eu fechava meus olhos, eu encontrava uma sabedoria interna, né? Eu já tinha aprendido, eu e a Cláudia já fizemos parte até da mesma igreja quando pequeninas, né? Então eu já tinha aprendido, mas assim, eu falava, deixa eu prestar atenção no meu corpo. A contração do abdômen é uma coisa que a gente pouco faz. E o abdômen da gente fica tudo estufadão, não é? Qual que é o benefício do yoga em relação à respiração e à contração do abdômen? Certo. Vamos por partes aí, né? Dentro do yoga, nós temos o que nós chamamos dos 8 passos no caminho do yoga. E um desses passos é pranayama, que são as técnicas de respiração. A palavra prana significa energia vital. Quando a gente fala de energia vital, não é nada místico. O que é energia? A gente obtém energia por meio da alimentação, por meio do sono. E qual que é a nossa principal fonte de energia? É a respiração. A gente consegue ficar dias sem comer, né, sem tomar água, mas a gente não consegue passar mais do que alguns minutos sem respirar. Nosso primeiro ato quando a gente nasce é tomar uma inspiração, e nosso último ato antes de morrer é uma última expiração. Nossa. E a gente tem isso de uma forma instintiva. Quando você, por exemplo, está próximo de alguém que está nervoso, qual a primeira coisa que a gente fala? Respira. Respira, calma, respira. O que acontece é que a gente negligencia a nossa respiração. A gente não dá atenção devida para a respiração, mas a respiração é o que nos mantém vivos. Então, respirar de forma consciente é essencial para que a gente tenha uma vida com mais saúde. E isso não sou eu falando, tá? Tem diversos estudos que apontam a importância da saúde. Com relação à contração do abdômen, é muito importante a gente estar com o nosso abdômen ativado, né? Isso vai influenciar na nossa postura. A gente que às vezes trabalha muito tempo sentado, fica ali, né, totalmente encurvado, relaxado, né? E o abdômen é o que sustenta os nossos órgãos. Então, a gente tem que trazer essa consciência, essa ativação. Mas, com a prática, isso se torna algo natural. Então, a gente, quando menos percebe, está fazendo aquela contração diariamente de forma inconsciente. Mas a gente trazer de volta essa consciência, né? De respirar adequadamente. Porque não é certo, não é normal, não é natural você ter dificuldade de respirar. E tanta gente tem, né? E Sim. usa bombinha, né, Lu? A gente percebe que no consultório mesmo, muita gente chega falando que tem asma, Respiração que curta, né? tem isso, que tá. Perde o. Na maioria, a pessoa nem percebe que está respirando curtinho, né? Às vezes a gente fala assim, olha, respira fundo, a respiração diafragmática, que é uma das técnicas da TCC, você puxa, pede para ela puxar junto contigo, né? Na maioria não percebe, fica aquela respiração curtinha. Sim, superficial. E engraçado que ontem eu estava numa aula de teologia e a gente estava falando sobre a origem do homem. E aí o pastor falou assim que Deus soprou e aí o homem surgiu e ele soprou de novo no nariz. Então, assim, A respiração. para respirar. Então, olha a importância da respiração. Você está falando agora, foi um sopro, o homem teve um sopro no nariz, né? Deus soprou o nariz. Então, isso é muito importante. Sim. Você entender que a sua respiração faz parte, né, de todo um contexto Sim, sem dúvida. E é dessa energia vital. da energia vital, da gente captar essa energia para o nosso corpo. Porque se a gente não está respirando adequadamente, a gente vai ficar mais cansado, né? Angústia também, né? Da Angústia, angústia, né? sim. Da aperto no peito. Ó, o yoga terapia explica, né? Você estava comentando a respeito da questão de asma, dessas doenças respiratórias.
Os nossos pulmões, especificamente, eles estão relacionados ao nosso chakra cardíaco, ao nosso aspecto aí emocional. Então, sem prejuízo dos aspectos físicos, né, de doenças, enfim. Mas o chakra cardíaco está ligado à glândula do timo, que é responsável pela nossa imunidade. E quando a gente fala da questão energética, psicoemocional, nosso chakra cardíaco está ligado ao perdão, a eventuais mágoas que a gente tem. Então, eu preciso avaliar. Quando chega um aluno para mim que tem uma dificuldade respiratória, até onde essa dificuldade tem a ver meramente com questão física, fisiológica, ou ela tem uma raiz mais profunda. Uau. Porque o yoga é isso, a gente analisa o todo. Não dá para separar uma coisa da outra. Não tenho como somente trabalhar meu corpo físico ou trabalhar somente meu corpo emocional. Que às vezes também acontece de pessoas que vão buscar o yoga estão preocupadas meramente com a questão espiritual, energética, e esquece do físico. Né? Então, o nosso corpo é o nosso veículo, a gente precisa cuidar do corpo, precisa ter uma alimentação correta. O yoga, como filosofia, ele prescreve a questão da alimentação, do nosso sono, dos nossos hábitos. É uma soma. Então, a gente tem que cuidar de cada uma dessas camadas, da camada física, da camada psicoemocional, da camada energética. Sim. O Ana, e esses livros aqui? A Cláudia já mostrou um. Sim. O que você trouxe Então, para uma coisa mostrar para que gente? as pessoas sempre me perguntam, né? Ai, Ana, que livros eu posso ler para conhecer um pouquinho mais sobre yoga, para entender o que é a prática? Eu trouxe 3 livros aqui, tem vários, tá? Mas 3 livros que eu reputo excelentes para quem está começando, que são de fácil entendimento, tá? Primeiramente, esse livro aqui, da Glória Arieira, o Yoga que Conduz à Plenitude, o Yoga Sutras de Patanjali. A Glória, né, trazendo uma representante feminina aqui para começar, ela é a maior autoridade no Brasil que nós temos a respeito do Vedanta, então os estudos do yoga. Tá? Ela morou muitos anos na Índia, inclusive lá ela já recebeu diversas honrarias, né? Ela é reconhecida realmente como uma pessoa com muita experiência a respeito, tá? E ela aqui pega o texto mais antigo, mais tradicional do yoga, que é o Patanjali, onde fala sobre aqueles 8 passos que eu falei do yoga, tá? E aí ela vai comentando cada um deles, sobre o que significa, enfim. É um livro muito, muito legal da gente aprender, e aí também prestigiando uma brasileira, uma mulher, Sim, representatividade, né? representatividade, justamente. Aí um segundo livro aqui, O Coração do Yoga, que aí já escrito aí por um indiano, também um livro muito legal, que ele também fala desse mesmo texto, que é o Patanjali, mas trazendo aí uma interpretação dele, né, desse professor, desse escritor, que também é bem bacana. E o último, que também é escrito por um brasileiro, professor Hermógenes, A Autoperfeição com Hatha Yoga. Ele tem 2 livros muito legais, é esse aqui e um que chama Yoga para Nervosos. Olha, Yoga para quem? Nervosos. ah, Que sim, ele fala de posturas, técnicas de respiração sim. para pessoas nervosas. Mas aqui é muito legal, porque ele traz, usando uma terminologia muito simples, muito acessível, explicando o que é yoga, como é que pratica. Esse aqui é um livro, para quem está começando, é perfeito. Legal. Autoperfeição com Hatha Yoga. Isso, é perfeito esse livro aqui, facinho de encontrar. Esses 3 livros a gente encontra facilmente para comprar aí na internet, em algumas livrarias. Mas você também é autora, né? A sua escrita é o quê? Não, então, não sei se na hora que eu mandei a biografia, não sou autor, sou apreciadora. Ah, você é apreciadora, Leitora me perdoa. assídua, gosto muito de ler, gosto de artes em geral aí. Inclusive, a gente está falando aqui de representatividade, de mulheres. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu faço parte de um grupo chama Leia Mulheres, aqui em Marília. É um projeto incrível Olha, que ele acontece uma vez por mês na Biblioteca Municipal. Verdade. que Sim. legal. A curadoria dos livros é feita por 3 mulheres.
E assim, cada mês é um livro diferente. São feitos esses encontros, os encontros são feitos lá na biblioteca, em roda. É uma troca muito Que especial. Que bacana. E a legal. proposta é justamente a gente sempre ler autoras mulheres, sejam brasileiras ou não. E aí tem todo tipo de livro. Tem livros de ficção, biografia, livro de terror, poesia, história em quadrinhos, para agradar todos os gostos aí. É um projeto na nossa cidade, para a gente prestigiar, Sim. gratuito, né? Então, como aí leitora, eu recomendo bastante participar desse grupo aí. Quem sabe vai virar uma autora de livros, né, Ai, Ana? quem Quem sabe? Quem sabe? sabe? Ô, Ana, fala para mim um pouquinho, para nós, na verdade. Sim. Como é que é trabalhar numa promotoria, um vucu-vucu, o dia que Deus deu, briga daqui, briga dali, né? É, o Porque você promotor vai lá para chamar. brigar, né? Você É, não na chega, maior se você tá parte. tudo bem com você, você não É. vai, né, procurar um juiz, né? E aí, como é que é essa doidura lá? Olha, a rotina dentro de uma promotoria de justiça, justamente, ninguém vai em busca do judiciário porque está tudo bem na vida daquela pessoa. É Né? o oposto, né? As pessoas chegam lá com diversos problemas, diversas questões. E, primeiramente, atender o público em qualquer profissão já é um desafio. Lá no nosso contexto é ainda maior. Mas o yoga, para mim, ele foi muito enriquecedor justamente de trazer essa questão de não me identificar com o que está acontecendo, que é um desafio muito grande. Né? Você está ali com pautas muito sensíveis, e quando eu falo não me identificar, não é tratar com frieza, não é isso, mas não sofrer com o que está chegando até mim. Né? Então, a gente tem uma sensibilidade, tem uma preocupação com as demandas que chegam para nós, mas assim, fiz aqui o caso, pronto, vou fazer o outro. E não fico ali remoendo, pensando sobre aquilo, porque isso nos adoece. E ali, eu tenho a minha jornada de 8 horas, bati o ponto, tchau, agora, né? Isso para mim foi um desafio muito grande, porque uma das coisas que me levou aí a praticar o yoga. Eu sou uma pessoa com diagnóstico de fibromialgia, fiz tratamento muitos anos, né, para ansiedade, para depressão, tomando remédio de tarja preta, inclusive, mais de um. Então, porque não consegui me desligar. Eu ficava o dia inteiro em contato com essas matérias, com esses temas, muito acelerada, não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente acelerada, tenho a tendência a Não pensamento, parece. pensamento muito acelerado. Então, eu acordo cedo. Meu marido é o oposto de mim, né? Eu acordo cedo, já levanto, já saio fazendo as coisas. Meu marido é aquela pessoa que acorda, ele vai Vai sentindo, processando, sente não energia. quer conversar, quer ficar ali quietinho. Eu já acordo num turbilhão. E aí eu ficava nesse turbilhão o dia inteiro, pá, 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 pegando o processo um atrás do outro e não sei o quê. Chegava em casa à noite, eu tava Nossa. moída, mas a minha cabeça não parava, ficava ali. E aí eu tomava um remédio para pegar no sono e um remédio para manter o sono. E quem dizia que eu dormia? Eu não dormia, eu ficava esgotada. E eu vivi esse ciclo durante muito tempo. Naturalmente, meu corpo se manifestou por meio da fibromialgia. Né? Até assim, o caminho para o diagnóstico é muito complicado, porque você não tem um exame que fala, você tem fibromialgia. Eu passei por diversos profissionais de diferentes áreas, até que teve um que falou, ó, você tem fibromialgia. Aí que eu fui na reumatologista, ela falou, realmente é isso que você tem. Foi, você tem que mudar seu estilo de vida. Eu falei, agora. Né? Então, o yoga, assim, para mim foi muito transformador nesse sentido, de conseguir continuar lidando com essa rotina, com esse trabalho, mas saber separar a Ana, analista jurídica, da Ana, professora de yoga, da Ana, esposa, enfim, saber viver o momento presente. O yoga é isso, é trazer atenção para o momento presente. Quando a gente traz atenção para a respiração, a gente traz atenção para o momento presente. A respiração é a nossa âncora. É ela que conecta a nossa mente, as nossas emoções.
Por isso que a gente fala, você tá nervoso? Respira. No momento que a gente traz atenção para a respiração, a gente desliga do que está acontecendo ali. Sim. E o pensamento, ele muda muito, né, Ana? Até quando uma pessoa não tem o diagnóstico ainda, às vezes fala, a pessoa fica procurando, né? Mas enquanto não acha um diagnóstico, olha por quantos profissionais você passou, quantos medicamentos você deve ter tomado, a culpabilização, né? Porque você é esposa, amiga, trabalha, né? Então a gente tem aquela coisa, não vou deixar que o outro veja que eu não estou bem. Então vem muitas culpas sobre o corpo da mulher mesmo, né? Do feminino, né? A fibromialgia, ela ataca muito as mulheres, né? A Lady Gaga tem, né? Sim. E eu vi uma notícia dela no documentário, ela chorando e as pessoas questionando ela, né? Tá doendo muito. Ela falou assim: eu estou pensando nas mulheres que não têm a oportunidade de tratamento que eu tenho. Exato, porque ela viaja com uma equipe de profissionais Isso, ali para atendê-la, para que ela consiga dar conta da demanda que ela tem de shows ali, das isso. turnês dela, tudo. Então, realmente, não é a realidade da maioria das pessoas. Ter todo esse arsenal, essa estrutura, e você vê que ela, sendo a mulher que ela é, o quanto que ela é julgada, né? O que dirá uma pessoa ali comum, entre aspas, né? Tem muito estigma ainda sobre a ansiedade, depressão, né? Sim. Fibromialgia, das pessoas Ai, é acharem que doença de mulher. é Ah, frescura, é fraco. é frescura, é falta do que fazer. Você é Falta de fraca. Deus, também já ouvi falar isso. Você é fraca demais. Eu já ouvi muita Frágil, gente né? frágil, já ouvi muita gente indo para terapia porque sou fraca demais, preciso reagir, preciso. E terapia é algo que todos deveriam fazer. Ah, Louca quem também. não faz, né, Ana? Exato, exato. E assim, é uma coisa que eu também digo, faço terapia há muitos anos. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento. E o yoga não substitui a terapia. Você pode dizer, o yoga é terapêutico. Com certeza, sem dúvida. Como a aromaterapia, ó, vou ser cancelada aqui, também é terapêutica, né? A gente tem diversas, acupuntura, tudo isso é terapêutico, mas não substitui a terapia. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ideal a gente ter essa visão conjunta. Como eu disse, da questão dos corpos, então faz ali a sua atividade física, seja ela qual seja, tem ali a tua espiritualidade, que não necessariamente precisa ser uma religião X, mas você tem ali o seu momento de você, né, ter um contato com a natureza, agradecer, né, pelas coisas que a gente vive num modo reclamação. E aí, Perfeito. às vezes a gente precisa que aconteça alguma coisa muito radical na nossa vida, perder um ente querido, para falar, nossa, olha, eu reclamava tanto e, né? Então a gente começar a agradecer um pouquinho mais das coisas que a gente tem. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido também? A paz e a energia, a vitalidade e o pensamento que você consegue através do silêncio. Ah, Porque tem hora que você precisa silenciar. Vamos na... Não, eu não vou falar agora. só um minutinho. Eu preciso. Esse assunto nós podemos conversar mais tarde? Né? Porque tem aquela coisa de vamos resolver agora. Ou agora eu não consigo. Isso. Então eu preciso silenciar, buscar lá, conectar, colocar os meus. Se reorganizar psiquicamente. Ver o que está acontecendo, se é bom, se não é bom, porque eu não quero avançar. Não quero deixar que alguém entre e também não quero avançar. Então, sabe esse silêncio que ele é acolhedor algumas vezes, né? Justamente, nós estávamos mencionando o filme da Julia Roberts, que ela vai pro ashram. A ashram nada mais é do que o espaço ali onde são feitas essas práticas relacionadas ao yoga. E faz o retiro de Vipassana. Vipassana é o retiro de silêncio. E quando a gente fala silêncio, não é apenas não falar. Durante o retiro de silêncio, você não tem contato com o celular, não tem contato com televisão, não tem contato com livro. Você não pode ter nada que estimule pensamento ou fala. Nada. Música. É um momento totalmente reservado para você realmente ter essa experiência do silêncio.
Mas você não precisa necessariamente ir para um retiro de Vipassana para ter contato Sim. com o silêncio. Você ali ter 1 minuto do seu dia, 1 minuto, gente, o que é 1 minuto? Num dia de 24 horas? Para Sim. você se Uhum. desligar, né? Você se desligar, se ficar ali reservado um pouquinho, é isso, você voltar, às vezes evitar de ter uma fala que você vai se arrepender, uma atitude que você vai se arrepender. Silenciar é necessário. Você ficar quieto, olhar, você falar. É tão importante isso também, Uhum. saber o que você vai falar, né? Porque o que eu vejo é que a gente tem hoje a internet, eu acho super fundamental, é um veículo que é muito importante, mas deu um direito de fala. E muitas vezes são falas que não são interessantes, né? De vez em quando esses dias eu estava até conversando com as crianças, né? Eu não sei lá o que que foi que aconteceu, que tinha um artista famoso aí, fez um movimento para o Rio Grande do Sul, e o povo discutindo embaixo, assim. E os dois ali conversando, os meus filhos. Aí eu disse assim: eu fico pensando, quem tem tempo, né, para discutir no Instagram de uma postagem, tipo um jogador de futebol famoso, tá lá com a moça que teve um bebê. Todo mundo falando, o que que ela tá fazendo aí? O que que ela não tá fazendo aí? E eu fico pensando, o que que você quer saber? Você não tem nada para você fazer de querer saber por que que ela tá lá e o ela não tá lá, o que que ela tá fazendo. Qual que é a importância disso na sua vida? E se você tá gastando seu tempo com coisas que não são relevantes para você, o que é que tá faltando para você ali? Isso tem a ver com o que a Ana falou da filosofia de vida, né, Ana? Se você cuidar mais de você, você está cuidando do seu interior, do seu exterior, né? Você vai entrando em contato contigo e vai querendo menos conflito com as pessoas. Os conflitos, eles são pertinentes. Às vezes, você não querendo, ele vai surgir. E a gente cresce. Mas quando você busca muito, algo de você está mostrando que é aquela questão do ego que você falou, ou o superego, que é uma rigidez. Então, assim, o meu partido é melhor, a minha religião é melhor, o que eu penso é melhor, minha convicção é melhor, minha ideologia, tudo seu é melhor. Então, não tem como conversar, né? Eu e a Cláudia, a gente conversa sempre, a gente fala, a gente tem se ausentado de embates assim, Ana, sabe? Para a gente cuidar da nossa casa mesmo, né? Se unirmos as mulheres, então, cada vez. Olha, hoje a gente conheceu esse lugar que nós não conhecíamos. A gente conhece o coletivo aqui de Marília, a gente vai de fazer essa sororidade mesmo na prática, de se unir as mulheres, né? E na sua aula, é mais mulher, é mais homem, como que é? Hoje está bem misturado. Seu É, marido faz, eu. Faz nada. Olha, na verdade, assim, o meu marido não faz as posturas, ele não gosta, mas ele gosta. Ali, eu trabalho com as práticas do Ayurveda também, que é irmão do yoga, né? São as práticas de essa eu não purificação. conheço. O Ayurveda, a palavra Ayu significa vida e Veda, ciência, ciência da vida. Olha. O Ayurveda fala a respeito de alimentação, de sono. Sempre trago o exemplo daquele livro Milagre da Manhã, que acabou viralizando. Ah, sei que você tinha que tomar banho gelado. E acordar 4 horas da manhã, etc. Tudo isso o Ayurveda já dizia milhares de anos Ai, atrás. Ana, não tomo mesmo. O banho gelado, especificamente, o Ayurveda não prescreve, tá? Ah, Porque então tá bom. o Ayurveda fala que a gente tem que, preferencialmente, utilizar banhos, óleos no corpo, sempre temperatura morna, para preservar o nosso fogo digestivo. Então, preservar a nossa temperatura corporal, né? Mas aí isso ele faz, né? E então é bem misturada a minha turma. Tenho mulheres, tenho homens, diversas idades, desde adolescente até mais idoso. É bem misturado. Não tem turma de iniciante avançado. É todo mundo junto ali, junto e Tá, misturado. Ah, é? Sim, sim. que Nossa, que legal. legal. Então começo hoje, eu entro lá na sua turma. Sim, com Que certeza. vergonha. Imagina, imagina. O yoga, ele é para ser um espaço de acolhimento. Então, eu digo que assim, as posturas, a gente não tem, diferente de quando você vai fazer, por exemplo, uma musculação, que você tem ali um exercício para fazer, É. não é você que tem que se adaptar à postura, é a postura que tem que se adaptar ao seu corpo. Esse é o principal diferencial do yoga. Ah, entendi. Olha que legal. Muito legal. A postura que tem que se adaptar.
Exato. Por isso que você falou aquela hora pra gente quebrar o dogma de que um corpo. Ah, eu sou enferrujada, eu não pratico. Não, eu vou aprendendo. Às vezes até olhando pro outro, eu aprendo olhando no outro. Aprende, contanto que a gente não fique ali no espaço do ego, de se comparar. Legal isso, você A falar. comparação é o inimigo do yoga. Olha. E fazemos isso, hein? Desde O o tempo o todo, tempo né? todo. O tempo todo. Olha, até eu mesma como professora, Hum. tá? Porque fala assim, nossa, que eu tô super iluminada, que eu saí desse espaço do ego. Gente, não é. Isso é uma desconstrução diária. Super namastê. Não, imagina, eu fico irritada, eu xingo, como qualquer pessoa. É, eu já me vi nesse lugar de me comparar a outras professoras, a outros profissionais do yoga, de falar, nossa, Olha. fulana de tal, super flexível, põe o pé atrás da cabeça. Eu não faço isso, tá, gente? Ah, Não faço, ainda mais com uma pessoa com fibromialgia, tem uma série de restrições. Uhum. Mas eu sei te ensinar a chegar lá. Legal. Entende? Então, assim, eu vou lá, eu sempre falo para os meus alunos, olha, essa postura aqui se faz assim, assim, assado, eu não consigo. Aí tem aluno que faz, tem aluno que não faz. E tá tudo bem. Todo mundo ali junto. Quando a gente vê alguém conseguindo, todo mundo fica feliz junto. Não tem espaço de julgamento. eu acho que é tão complicado você entender essa questão de julgamento, né? Porque, olha, eu tenho 2 filhos agora em casa, os 2 menores, eles são 2 pessoas totalmente distintas. Então, não é, Lu? A Sim. maneira como Nossa. Helena reage, como Felipe reage, é assim, você olha e fala, meu Deus, não acredito que saiu da minha barriga os dois, porque é a mesma situação, eles são distintos. E uma coisa que eu tenho aprendido é a lidar com essa dualidade, com 2 pessoas totalmente distintas, e tá valorizando e entender que a resposta dela vai ser uma, a resposta dele será outra, e tá tudo bem e vamos respeitar. Então, em alguns momentos eu recebo um WhatsApp assim: mamãe, não aguento mais aquela menina. Mamãe, você viu o que o Felipe fez? Aí eu volto, olha, filho, é que a Helena tá num momento assim e tal, filha, né? Você precisa respeitá-lo. E eu percebo que eles têm crescido e ficado muito mais próximos por conta de respeitar o meu espaço. Ele acorda, ele fala bom dia, ele dá beijinho, ele fala que você tá linda. A gente tem uma ajudante para cuidar da casa. Acabou o almoço, ele vira e fala assim para a moça: Obrigada, Verônica, tava muito bom. Todas as vezes, se tiver arroz e ovo, ele vira e fala: Obrigada, Verônica, estava muito bom. E ele levanta. E ela fala isso. Então, a Helena, Senta muda e sai muda. ela entra tem quando ela fala com a gente até, né? Então, assim, e você entender isso, porque você precisa deixar o ego. E eu aprendi a fazer isso quando eu entendi que eu também precisava ser eu e entender que o outro é o outro. Falo até baixinho, né, amiga? Sim, a gente vai fazendo troca, né? É. E vai. Então, assim, é possível mudar? É. Se querer, é. Ô, Ana, pra gente quase finalizando, né, Atos? Me fala a importância do tapete do yoga. É para bloquear energia? Cadê o É para. tapetinho que você trouxe? O É, tapetinho está trouxe. aqui, trouxe. Não pode voar, né? Esse não é o tapete Ixi, mágico. esse Não aqui é é a batizado, não consegue voar, não. Esse tá batizado. Mas olha, o Ah, tapete de yoga, importância do olha que tapete de legal. yoga. Primeiro, né, ali proteger o nosso corpo, Ah, então é para né? bloquear mesmo. Proteger Ah, fisicamente mesmo, né? fisicamente. Até para a gente Vai, né? preservar Ah, ali as nossas articulações, né? Joelho, deixa punho, eu ver. coluna, né? Ele dá quase 2 metros. Esse tapete é grande, É é o tapete que grande, eu ó. uso para dar aula, esse que eu trouxe. Nossa, pessoal, é que tá enrolado. Não sei se vocês conseguem ver. Dá Ele é quase dois espesso, esse metros. tapete. É. E é porque eu sou alta também, né? Então eu tive que procurar um tapete que se adequasse à minha altura. É. Mas, então ele tem esse papel de proteger o nosso corpo para a gente ter uma prática de yoga confortável, né? Porque a gente faz o yoga na maior parte do tempo no chão. Então você ficar ali deitado, ajoelhado no chão, se você não tiver uma superfície confortável, uma hora vai começar a incomodar. E da questão energética, logicamente que nós temos. Aqui você imagina, é uma extensão do teu corpo.
Então, o seu tapetinho, ele vai guardar a sua energia. A gente tem que cuidar bem do nosso tapetinho. Por isso, cada um tem o seu. Por isso, cada um tem o seu. Lá no meu estúdio, especificamente, tem os tapetinhos que são de uso coletivo. Eu faço a Sim. limpeza, higienização mesmo, e a limpeza energética também, para que não haja essa mistura De de energia. energias. Exatamente, exatamente. Até é importante mencionar aqui que às vezes as pessoas me pedem sugestão de que tapetinho eu compro, que marca. Gente, não tem uma marca melhor, tá? O que eu posso dizer é que o tapetinho de yoga não pode nem ser muito fino, nem muito grosso. As duas coisas são ruins. Esse tapetinho que eu tenho especificamente, ele tem 4 milímetros de grossura, tá? É um tamanho bom, porque ele tem esse papel de proteção, mas ele tem uma boa adesão no chão. O mais importante é isso, para vocês terem uma prática segura. Porque você vai lá, tá movimentando o seu corpo, o tapetinho não pode ficar saindo do lugar. Ele tem que estar bem fixo no chão. Então, Sim. esse é um aspecto importante na hora de escolher um tapete, independente de marca, independente de valor. Você trouxe outras coisas aí. Trouxe também, ó. É. Estava falando a respeito, né, do yoga poder ser praticado por diversas idades, corpos. Uma coisa muito legal que a gente tem dentro do yoga é o uso dos props. Props são acessórios. Então, o primeiro prop muito legal que a gente utiliza em algumas linhas de yoga é essa fita de yoga, que ela pode ser perfeitamente substituída por um cinto. Se você tiver um cinto de tecido em casa, dá para usar perfeitamente. A gente usa para fazer alguns movimentos para alongar, esticar o corpo e também algumas posturas de yoga que a gente tem dificuldade de alcançar. Por exemplo, eu tenho que segurar meu pé lá atrás. Não consigo. Eu venho com a fita, vou passar a fita por trás do pé, vou segurar aqui. Então, essa extensão que eu não tenho, a fita vai me propiciar isso. E um segundo acessório é o bloquinho de yoga, que também tem esse papel de ajudar. Às vezes eu não consigo chegar com meu pé no chão, tenho dificuldade. As pessoas costumam ter bastante dificuldade de fazer aquela postura de levar as mãos em direção aos pés. A gente pode adequar aqui o bloquinho para elevar um pouquinho o quadril, ou para você segurar no bloquinho ao invés de segurar no pé. Você tem inúmeras possibilidades de trabalhar com esses acessórios, até para dificultar a postura, para deixar a postura mais desafiadora. Não é somente para facilitar. Então, são 2 acessórios bem bacanas, baratos. Vocês encontram aí na internet. Por R$ 12 você compra um bloquinho, Olha por só. R$ 20 você compra uma fita. Então, desmistificando essa ideia de que yoga é somente para quem tem dinheiro. Tá? Todo mundo pode praticar yoga, pode praticar em casa. É possível. O yoga, assim, a gente vê. Eu tenho uma amiga também que faz um projeto numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Ela era daqui de Marília. E o projeto dela é maravilhoso dentro da comunidade, para os jovens, né, os adolescentes aprenderem a respirar, o controle da impulsividade, porque o córtex pré-frontal deles ainda não fecharam, viu? Né? Então, assim, ter esse controle de impulsividade, regulação emocional. A gente, enquanto psicólogas, né, a gente sabe o quanto que precisa ter essa regulação. Às vezes o ambiente acaba interferindo também, né? Você teve uma postura e também passou por esse especialista para ajudar você, né, Ana, a entender esse ambiente, né? Com certeza. Sozinho, tudo é muito mais difícil. Por isso que é importante a gente sempre procurar por pessoas que nos inspiram, por profissionais que sejam sérios, responsáveis. Isso vai tornar o nosso caminho muito mais fácil e vai ser uma experiência muito mais enriquecedora. Que legal. Porque a gente é um ser integral, né? É corpo, é alma, é espírito. Então, se o meu corpo adoece, a minha alma adoece, o meu espírito adoece. A gente precisa Perfeito. entender isso. Se minha alma está adoecida, o meu corpo vai ficar adoecido também, não é? Justamente, é essa visão do todo. Uma coisa não exclui a outra. A gente precisa ter cuidado em todos esses aspectos, todas essas frentes. Que legal. Ana, já estamos quase finalizando. Oh, tá tão gostoso, né? Aprendemos tanto. Tô tão calminha. Eu vi mesmo, você acalmou, amiguinha, energia, ó. Tô aqui aprendendo, eu amei aprender, Legal. né? Foi muito bom uma aula, né, que ela deu pra gente. Você pode voltar numa outra Quanto tempo oportunidade. que a aula, Ana? Olha, não existe um tempo certo para uma aula de yoga, tá? A gente pode fazer prática de yoga de 15 minutos, 2 horas.
Não tem limite, né? Da minha aula especificamente é de 1 hora e 15. Por aí. Aí, nem é tanto tempo. Nem Não, mas assim, digo para quem às vezes está praticando em casa, você consegue fazer uma prática de yoga com 15 minutos. Aliás, seria o ideal a gente praticar 10, 15 minutos de yoga todos os dias, se for possível, né? Antes de acordar, antes de dormir. Aliás, antes de acordar, não, logo após acordar. Do que às vezes você fazer 1 hora de yoga uma vez na semana e só. Eu ressalto muito a importância para os meus alunos da gente levar o yoga para fora do tapetinho. Não adianta você ficar ali a semana inteira estressado e xingando e com raiva. Aí vai lá e faz 1 hora, pronto, aí tô zerado. Aí saiu do estúdio, começa tudo de novo. É. A gente tem que saber transportar esses ensinamentos para nossa rotina. Ô, Ana, você falou uma coisa, eu achei interessante. Na academia, eu vejo pessoas fazendo mobilidades com prática de yoga, né? Acho que leva a mobilidade, porque relaxa bem a musculatura, né? E vai internalizando, preparando aquele músculo que ele vai ter que trabalhar, Sim, né? sim. Tem uma fala de um mestre de yoga que eu acho muito incrível, muito verdadeira, que yoga é tudo e tudo é yoga. Uau. Então, o momento que você está ali se alongando na academia, o momento que você está No andando trabalho, no parou. trabalho, ou você está andando na rua e aí você, sei lá, sabe o momento que você olha para o céu? É yoga. Isso é yoga. Qualquer atividade em que você esteja 100% presente é yoga. Que legal. Olha que interessante. Eu tenho feito alongamentos, viu, Ana? Paro a aula, vou lá para o meu alongamento, faço alongamentozinho, porque o nosso corpo também vai solicitando outras experimentações, né? Ah, então agora eu tenho que cuidar da minha coluna, minha lombar, do meu quadril, do meu joelhinho. É como a Cláudia falou, uma integralidade, só que a gente não vê, a gente só vê na hora que perereca, né? Na hora que fica doente. Aí a gente vai cuidar de uma parte específica. E o yoga traz esse benefício, né? Qual que é a sua rede social, Ana, para o pessoal de casa saber? Ó, para quem quiser me seguir Hum. aí no Instagram, em outras redes sociais, yoga com Y, a gente está falando ali da pronúncia, tu tem escrita também, tá? Yoga com Y, ponto, Ana Rojas, Rojas. Que legal. O pessoal te acompanhar. Se tiver dúvidas, querer Sim, saber fazer aulas, né? com certeza, com certeza. Vai ser um prazer receber vocês, como também foi um prazer imenso estar com vocês, receber esse convite, esse bate-papo. Foi muito gostoso, né? Eu adoro falar de yoga. Que Então, delícia. Tava ótimo, né? Acho que a gente precisava fazer uma aula experimental. O que Também tô você acha? achando, viu, Ana? vamos combinar, Vamos com combinar? certeza. Vamos. Isso é muito bom, viu? Quero agradecer em nome do Femininas Podcast a sua participação. Volte mais vezes. Divulgue, ajude a gente a divulgar, né? Nós estamos há 2 anos levando o melhor conteúdo para Marília e região e também já estamos fora. Mas é interessante a gente unir forças do corpo feminino, trazendo também o masculino e propagar, tá bom? Saúde e bem-estar para as mulheres. Com Obrigada. certeza, né? Nesse espírito do yoga, de união. Então, a união faz a força realmente. Legal. Tem passado muita gente aqui, né, no nosso espaço. E é isso que a gente busca mesmo. Essa versatilidade e trazer conhecimento, um conhecimento facilitado. Não precisa falar difícil, pode ser alguma coisa que as pessoas entendam, porque a gente teve 2 professoras com iniciação científicas, de iniciação de pesquisa, iniciação científica, e falaram assim, numa terminologia muito coloquial, né, Lu? É, que todo mundo pôde Que compreender, pôde tirar dúvidas. compreender, O chat entender. bombou, né? E a gente precisa cuidar do ser humano como integral, né? Tem o corpo, tem a alma, tem o espírito, precisa se tratar. A E mente. primeiro você, né? Cuida de você, porque daí você começa a entender o outro. Quando você está olhando para você, está cuidando de você. Justamente, justamente. Tem um conhecimento no yoga que diz que para uma vela poder acender outras velas, ela precisa manter a chama dela acesa. Uau, que lindo. Então é isso, a gente precisa manter a nossa chama acesa quando a gente fala de saúde feminina, especialmente, né?
Para você poder cuidar da sua família, cuidar das pessoas que você ama, que te cercam, você precisa se cuidar. Isso é essencial, é primordial. Não é um luxo, é uma necessidade. E quantas vezes a gente deixa de se cuidar, não é? Nossa, Para cuidar dos que estão com a gente. ainda bate no peito, ainda a gente quer bater no peito. Ah, eu tô cuidando. É cuidar de você primeiro. Olha aí que a Ana falou, a Cláudia reforçou. Cuide-se, ame-se, né? E depois outros virão, outras oportunidades, outros cuidados. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, pessoal de casa. Ventec.indústria, um beijo. Atos. Namastê. Vamos fazer um namastê, né? Vamos, vamos. Va- Namastê! Tchau, pessoal.